Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu quero apresentar essa playlist de 100 vídeos completos focados no concurso da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Oeste da Bahia, que a Lac Concurso está disponibilizando para vocês. Depois da minha fala, vocês vão ter a aula aí normalmente completa para que vocês estudem de uma forma com qualidade, com presteza. A gente faz essa ação aí para ajudar os alunos, né? E eu quero fazer um convite. Olha só. Professor, estou assistindo as playlists, está bacana, está 10, está tranquilo, mas, professor, eu quero material de apoio. Professor, eu quero o restante do curso. Aqui tem 100 vídeos no YouTube, mas são mais de 100 vídeos este nosso curso. E eu faço um convite para vocês, até para vocês ajudarem o nosso site. Vocês podem estar estudando via o nosso site lá, concurso, a inscrição está... o link da inscrição está na descrição desse vídeo, contribuindo com um valor simbólico de R$ 99,90. R$ 99,90 você vai ter este curso completo, mais de 100 aulas, mais um material de apoio, e além disso você vai ter direito a uma metodologia vencedora, que é o nosso Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o painel do aluno. Ali você vai ter uma meta de estudos diária, a gente vai organizar, vamos priorizar os seus estudos com base na grade. Você vai estudar em regime de metas. Você vai ter o painel do aluno, você vai ter toda a estrutura do site por apenas R$ 99,90. E, claro, você vai contribuir com esse nosso grande projeto social que nós desenvolvemos aqui no YouTube. Tudo bem? Bacana? Então, excelente aula. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Alô, você, concurseiro de todo o Brasil. É um prazer, mais uma vez, recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico. Galera, e na aula de hoje vamos trabalhar análise combinatória. Bom, a gente já deu procedimento nesse assunto, né, falando que a análise combinatória aí é um conjunto de procedimentos, né, que tem como objetivo, dentro de um grupo de elementos, de um conjunto finito, né, determinar quantas possibilidades de agrupamento nós podemos realizar. Bom, isso, obviamente, sobre certas circunstâncias previamente estabelecidas. Respeitado isso, nós temos os procedimentos de fazer essa contagem. Então, a análise combinatória nada mais é do que um processo de contagem. Eu consigo formar tantos grupos. E quais são as circunstâncias e os critérios estabelecidos nessa formação? Para isso, é subdividida em vários critérios, em várias, digamos assim, normativas que conduzem a como nós iremos conseguir estabelecer esses grupos. Então, nós já tivemos a introdução do que é um fatorial, porque é um conceito básico, que é digamos assim, é uma forma... É um procedimento matemático de operação, então a gente já sabe como fazer o fatorial, a gente já aprendeu o que é uma permutação, nós já estudamos o princípio fundamental da contagem e agora a gente vai entrar num outro item que é chamado de arranjo, galera. Então vem comigo, na aula de hoje nós vamos falar sobre agrupamento, que é a base do conceito, né, do arranjo, né? Depois vamos falar sobre arranjo e, na sequência, resolver alguns exercícios aí. Beleza? Então, iniciando falando sobre arranjos simples. Agrupamento, professor. O que é agrupar? Bom, partindo do princípio que o objetivo da análise combinatória é fazer a contagem, então, a partir de um determinado grupo de elementos de um conjunto finito, respeitando algumas condições, nós vamos formar grupos. Esses grupos, eles podem serem formados obedecendo uma ordem ou não obedecendo uma ordem. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara, os elementos do grupo podem respeitar uma ordem ou podem não respeitar uma ordem. Como assim, professor, respeitar uma ordem ou não respeitar uma ordem? Quando eu tenho um grupo onde a ordem dos elementos, conforme eles são, digamos assim, estabelecidos, primeiro, segundo e o terceiro, faz com que eu tenha um grupo diferente do outro,
então a ordem importa. Porque se eu alterar a posição dos elementos desse grupo, eu vou ter funções diferentes, portanto, um grupo diferente. Quando eu tiver uma situação onde, alternando a posição dos elementos, quem vem primeiro, quem vem segundo, terceiro ou por último, gente, quando eu faço essa mudança e essa ordem não implica na existência de um novo grupo, então quer dizer que a ordem não importa, beleza? Então eu tenho dois tipos de agrupamentos. A partir desse princípio, eu vou ter um que a ordem importa e outro que a ordem não importa. A esses que a ordem importa, nós vamos chamá-los de ordenados. E os que a ordem não importa, nós vamos chamá-los de não ordenados, beleza? Então veja bem, agrupamentos em que é importante a ordem, tá? Em que a ordem, ao ser alterada, faz com que eu tenha um grupo diferente, eles serão chamados de ordenados. E há aqueles agrupamentos em que essa ordem não vai influenciar nada, quem vem primeiro ou em último é a mesma coisa, não altera, não muda o grupo, então eles são chamados de agrupamentos não ordenados, beleza? Esse princípio ele é muito importante porque nessa última parte do estudo da análise combinatória, a gente foca em dois preceitos, o arranjo simples e a combinação simples. E a diferença entre eles está exatamente nessa formação desse agrupamento. Se é ordenado, eu tenho arranjo. Se não está ordenado, eu tenho combinação. Mas a gente vai falar da combinação um tópico separado, só dela. Hoje, o nosso assunto vai ser exatamente essa parte da ordem, ou seja, o arranjo. A ordem importa para nós, ou seja, agrupamentos ordenados. Para que a gente ainda entenda bem esse processo, eu vou insistir em dar alguns exemplos para que a gente possa formar esse agrupamento. E assim, peço para você tenha paciência, siga o passo a passo, porque você tem que entender de forma concreta, objetiva, o que é estar ordenado. O que é isso? Importa a ordem. Vamos lá. Partindo de um grupo de 5 estudantes, vamos nominar esses estudantes como sendo A, B, C, D e E. Quais são as possíveis maneiras de se formar uma comissão de 3 pessoas? Então, qual é o objetivo nosso? Eu tenho 5 estudantes, eu quero formar uma comissão composta por 3 desses estudantes. Aí a pergunta é, quantos grupos eu consigo formar de 3 estudantes, combinando esses 5 estudantes que eu disponho, A, B, C, D e E. Então, vamos lá. Bom, como a ordem não importa, como assim, professor, a ordem não importa? Se eu colocar no grupo, pegar um grupo formado pelo estudante A, pelo estudante B e pelo estudante C, eu tenho um grupo de 3, vocês concordam? Beleza. Então, eu tenho um grupo com os estudantes A, B, C. Se eu pegar um grupo formado pelo estudante C, pelo estudante A e pelo estudante B, eu tenho um grupo com os estudantes C, A, B. Esse grupo, por acaso, é diferente do primeiro que eu citei, A, B, C? Não, exatamente. Por quê? A ordem não importa. O grupo é constituído por 3 pessoas, A, B e C. Então, se eu citar primeiro A, depois B e depois C, ou inverter, primeiro C, depois B, depois A, gente, isso não vai interferir. O grupo é o mesmo, ABC. Tranquilo? Então, a ordem não importa, certo? Se a ordem não importa, ao formar ABC, eu tenho um grupo. Aí, ABD, outro grupo. Aí, ABE, outro grupo. ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE e CDE. Esses são os grupos que eu consegui formar usando aqueles 5 estudantes. Observe que não houve nenhuma repetição. Em nenhum momento eu vou ter um grupo em que os 3 elementos aparecidos
aparecem no outro. Não tem, eu tenho aqui A, B, C. Aqui eu tenho A e B, só que ele está junto com D, então já é um grupo diferente, tá? Aqui eu tenho A, D, E. Beleza, eu tenho A e D aqui, mas aqui ele está junto com C, não é com E, então são grupos diferentes. Beleza? Conclusão. Há 10 maneiras de formar essa comissão. Tranquilo? Porque se eu inverto a ordem, eu não tenho grupo diferente. Beleza. Vamos ver um caso bem parecido para nós entendermos quando que essa alteração vai fazer diferença. Então, nesse caso, só montar a comissão, não importa a ordem, tá? Agora vamos ver um outro caso. Também o mesmo grupo de 5 estudantes. Vou continuar chamando cada um de A, B, C, D e E. Só que agora eu quero formar uma comissão para a composição da diretoria do Grêmio. Olhem os cargos que estão disponibilizados. Ela vai ser a diretoria composta por um presidente, por um vice-presidente e por um tesoureiro. Então, eu tenho presidente, vice-presidente e tesoureiro. Eu estou, além de montando um grupo com 3 elementos, eu estou dando cargo a esses elementos. Eu estou estabelecendo um ofício a cada um deles. Então, se o A é presidente, o B é vice-presidente e o C é tesoureiro, eu tenho um grupo, correto? Mas se eu inverter a ordem, o B, que era vice, passar a ser presidente, o A, que era presidente, passa a ser vice, já mudou. Por quê? Porque a função que eles irão exercer serão diferentes. Então, já é um grupo diferente. Então, quando eu atribuo um cargo, quando eu dou um ofício aos membros do grupo, a ordem prevalece. Se eu inverto a ordem, eu tenho um grupo diferente. Entendem isso? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, tá? ABC é um grupo, correto? Vamos pegando a ordem, o primeiro presidente, o segundo vice e o terceiro tesoureiro, mantendo essa perspectiva, eu tenho agora A, C, B. Observem que os elementos, pessoas que estão presentes nesse grupo são as mesmas, A, B e C. Que no caso anterior, no exemplo anterior, não contava como um grupo diferente. Porém, aqui, os cargos mudaram. O A continuou sendo presidente, mas o que aconteceu? O B, que era vice, passou a ser tesoureiro. O C, que era tesoureiro, passou a ser vice. Então, como eles receberam atribuições diferentes, então o grupo é tido como diferente. Entendem isso? Beleza? Bom, então aqui eu já tenho um novo grupo. Aqui eu já vou ter outro. Agora quem passou a ser o presidente foi o B. E assim vai. Se eu fizer todas as composições possíveis, eu vou continuar aqui formando, montando, ó. Vou montando os grupos e vou fazendo as combinações. Observem que a quantidade de grupos que eu consigo obter agora é muito maior. Por quê? Porque a ordem estabelecida importa e importa muito, certo? Então, eu tenho realmente uma situação onde, olha o tanto de grupo que eu consegui formar. Se vocês verificarem aqui, vocês vão encontrar grupos com os mesmos elementos, com os mesmos estudantes, sim, porém com funções diferentes, tá? Aqui, CAD, aqui, CDA, são as mesmas pessoas, porém, aqui o C é presidente, aqui ele está presidente, aqui o tesoureiro é o A, aqui o tesoureiro é o D, aqui o tesoureiro é o D, e aqui é Aqui o tesoureiro, o vice-presidente é o A, e aqui o vice-presidente é o D. Aqui o tesoureiro é o D, e aqui o tesoureiro é o A. Observe que eles têm funções diferentes. Tranquilo? É o mesmo grupo com funções diferentes, portanto, considera-se como um grupo diferente. Nós dizemos o seguinte, que nesse caso importa a ordem, ok? Então, se nós contarmos tudo isso, 60 maneiras possíveis de formar essa comissão. Aí você deve estar pensando, professor, pelo amor de Deus, isso porque tinha só 5 estudantes. Imagina se tiver 10, 15, 20 estudantes. Professor, até eu fazer todas essas combinações aqui, já acabou o tempo da prova.
Eu dancei. Não é bem assim. Para isso que se existe a análise combinatória, que são métodos simplificados de nós obtermos a contagem dos agrupamentos ou dos grupos que nós conseguimos formar, sem a necessidade de ter que desenvolver tudo isso. Essa é a proposta da análise combinatória, de facilitar. Porque o objetivo aqui não é saber quais são os grupos, mas quantos são os grupos. Então, é a contagem. Eu preciso saber se eu vou conseguir formar 1, 2, 3, 5, 10, 15, 1000. É isso que eu preciso saber. Quantos eu consigo formar e não quais eu consigo formar. Tranquilo? Então, a análise combinatória vem de encontro a isso. E é óbvio, ela é composta por formulações. Para cada tipo de procedimento, para cada tipo de agrupamento, ordenado ou não, eu tenho uma regra específica de efetuar essa contagem. Ok? Olha só. Um grupo tem 5 pessoas, A, B, C, D, E. A seguir aparecem critérios para agrupá-los. Identifique se cada agrupamento é ordenado ou não ordenado. Qual que é a proposta desse exemplo aí? É para verificar se você, prezado concurseiro, já entendeu a ideia do que é um grupo ordenado e o que é um grupo não ordenado. Tá? Então, vamos fazer essa experiência agora. Então, repetindo. Ordenado, quando eu troco as posições, eu tenho um grupo diferente. Então, importa a ordem. Então, ele é chamado de ordenado. Não ordenado, quando eu trocando as posições, não torna esse grupo um novo grupo. Tem-se o mesmo grupo. A inversão da ordem deles não muda nada. Então, nesse caso, eu tenho um grupo não ordenado. Beleza? Um agrupamento não ordenado. Então, com base nessa compreensão, respondam para mim aqui. Nós temos essas 5 pessoas, correto? A, B, C, D e E. A proposta aqui é escolher 3 pessoas para irem a uma festa. Se eu, dessas 5, formar grupos de 3 pessoas para ir à festa, eu terei como agrupamento ordenado ou não ordenado? Se eu escolho ABC, CBA, BAC, eu tenho um grupo diferente? Não, professor, eu tenho o mesmo grupo. Muito bem, então ele é não ordenado. Beleza. Definir os 5 primeiros colocados num concurso. Então, eu vou fazer um concurso envolvendo essas pessoas. Se eu for classificar como primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, eu vou ter agrupamento ordenado ou não ordenado? Se o A termina em primeiro, B em segundo, C em terceiro, D em quarto, E em quinto, é um grupo. Se eu colocar o B no lugar do A, já é outro grupo. Por quê? O B deixou de ser segundo, passou a ser primeiro. Mudou-se a posição que ele ocupa, obviamente o ofício recebido de campeão, de primeiro lugar. Então, é um grupo diferente. Então, aqui, nesse caso, é ordenado. Outro. Escolher um diretor e um tesoureiro. Dentre essas 5 opções, eu tenho que escolher 2, um para ser presidente, um para ser diretor e outro para ser tesoureiro. Aí eu escolhi o A e o B. É um agrupamento? Sim, é um agrupamento. O A é diretor, o B tesoureiro. E se eu inverter B e A, eu tenho um agrupamento diferente? Tem. Então, fica claro o seguinte, toda vez que nós damos um ofício, nós caracterizamos aquela posição a um cargo ou a um nome, ou fazemos alguma referência a ela, se alterarmos, nós temos grupos diferentes. Então, nesse caso, é ordenado. Beleza? Montar comissões de 4 pessoas. Montar comissões, simplesmente eu tenho que colocar 4 ali dentro. Não importa quem é a primeira ou quem é a última. A ordem, nesse caso, não faz com que o grupo seja diferente. Eu escolhi A, B, C e D, escolhi C, D, B e A, escolhi C, D, B e A, e escolhi E, C, D, B, tanto faz. São as mesmas pessoas, é o mesmo grupo, então só conta uma única vez, beleza? Então, nesse caso, quando é para montar comissões, eu
tenho um agrupamento não ordenado. Tranquilo, gente? Compreenderam essa parte? Isso aqui é o princípio do nosso estudo, porque é com base nessa situação de você identificar se é ordenado ou se é não ordenado, é que você vai saber qual é o procedimento correto de se usar. Porque em casos em que for ordenado, eu vou usar arranjo. E nos casos que não são ordenados, eu uso combinação. Por isso é muito importante essa compreensão, beleza? Então, agora que a gente já sabe o que é um agrupamento, vamos falar aí de arranjo simples. Vamos lá? Bom, com os algarismos 2, 4, 5 e 8, vamos formar todos os números possíveis de 3 algarismos distintos. Qual o total deles? Então, a pergunta é saber quantos grupos eu consigo formar de 3 números, contendo 3 algarismos distintos. Uma coisa muito importante no nosso estudo, gente, é compreendermos a linguagem matemática que está sendo expressa. Uma coisa que identifica muito com o arranjo é a palavra distinto, diferentes, sem repetição. Palavras desse tipo, elas já, de uma certa forma, começam a nos nortear, a nos dar um caminho. Isso aqui é um possível caso de arranjo. Quer dizer, se é distintos, eu não posso repeti-los. Uma vez colocado um elemento, eu não posso repetir esse elemento novamente em outra posição, tá? Números, eu vou formar números. Então, se eu uso o algarismo 2 e 3 para formar um número, eu tenho 23. Então, eu teria uma situação assim, 23. É um número? Sim, é um número, composto por 2 algarismos, o 2 e o 3. Mas se acaso eu inverter, colocar o 3 primeiro e o 2, vocês concordam que eu estou usando os mesmos algarismos? Sim, o 2 e o 3. Porém, como houve uma inversão na ordem, esse número é diferente desse. Portanto, eu formo grupos diferentes quando eu inverto a ordem, no caso de formação de números. Beleza? Então, estou diante de um caso de agrupamento ordenado. Beleza? Então, vamos lá. Então, para formar cada termo, nós temos 2 etapas, tá? A primeira etapa seria escolher 3 algarismos. Por quê? Eu tenho que formar números com 3 algarismos. Eu escolho os 3 algarismos. Vou escolher 2, 4, 5. Vou escolher 2, 4 e 8. Vou escolher 2, 5 e 8. Depois, 4, 5 e 8. Eu fiz todas as possíveis combinações entre eles, tá? São 4 combinações aqui, pegando 3, agrupando de 3 em 3. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ordenar esses números escolhidos. Uma hora eu coloco o 2 na frente, depois eu inverto o 4, o 5. Então, observe que eu consegui, para esse conjunto de 3, eu consegui formar 6 aqui. Para esse outro conjunto 2, 4 e 8, eu vou conseguir a mesma coisa, vou conseguir formar 6 grupos. Para esse conjunto de 2, 5 e 8, também conseguirei formar 6 grupos. Para esse outro conjunto 4, 5 e 8, também conseguirei formar 6 grupos. E aí, contando todos eles, eu vou ter um total de 24 conjuntos. Tá? Eu vou conseguir formar 24 conjuntos de 3, usando 3 algarismos, desses 4 que foram disponibilizados, fazendo todas as combinações entre eles. Tá? E aí a gente diz, tecnicamente, que esse procedimento é um arranjo simples de 4 elementos tomados 3 a 3. Como assim, professor, de 4 elementos? Porque eu tenho à disposição 4 elementos para usar na formação desse número. E eu tenho que formar um número composto de 3 elementos. Portanto, eu vou ter que agrupá-los de 3 em 3. Beleza? E aí, tecnicamente, o nome que se diz é arranjo simples, nesse caso, de 4 elementos, 2, 4, 5 e 8, tomados 3 a 3, porque eu tenho que formar números de 3 algarismos. Beleza? Bom, como eu disse,
A análise combinatória ela é feita de regras, de procedimentos. Então, para cada tipo de procedimento, eu tenho uma formulação específica. Então, nos casos de arranjo, que é o uso, né, para determinar a quantidade de grupos de forma ordenada, a regra é a seguinte. Olha só, nós vamos chamar N a quantidade de elementos que possui um determinado conjunto, que são os elementos disponíveis para que eu possa formar os grupos. Então, eu posso ter um grupo de 2 elementos, de 3 elementos, de 5 elementos, de finitos elementos. A gente não pode trabalhar com infinito, mas com finitos elementos. Então, existe uma quantidade determinada de elementos. A essa quantidade de elementos, nós vamos chamar de N. Beleza? Tomados P a P. Por que P a P? Porque esses elementos eles serão agrupados de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5. Enfim, esse P a P é a quantidade de elementos que vai ter cada grupo que eu irei formar. Tá? E a forma de nós representarmos isso seria assim. A de arranjo, N, P. Então, ANP, ou seja, é um arranjo de N elementos ordenados, agrupados com P elementos, beleza? Então, no nosso exemplo, no exemplo anterior, que nós tínhamos 4 elementos e deveríamos agrupá-los de 3 em 3, então eu posso representar como sendo A43, ou seja, arranjo de 4 elementos agrupados de 3 em 3, que nós vimos que o resultado dá 24. Mas o que nós vamos aprender agora é que eu não preciso fazer todos aqueles agrupamentos para chegar nesse resultado. Então, tem uma fórmula que vai nos ajudar para isso. Então, vamos lá para ela. Está aqui, ó. Toda vez que eu tiver um arranjo, eu posso usar essa forma direta. Como que nós lemos isso daqui? Arranjo de NAP é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. É assim que eu faço a leitura. E nós já aprendemos como que se desenvolve um fatorial. Foi a primeira aula no estudo de análise combinatória, que é a base para nós resolvermos isso. Tá? Então, N é a quantidade de elementos do grupo e P é a quantidade de elementos de cada agrupamento, porque eu vou agrupá-los, então vai ser o total de elementos que cada agrupamento vai ter. Compreendido isso, agora vamos para os exemplos. Usando agora a fórmula, tá? Nós vamos ser mais objetivos, porque como eu disse, a proposta não é identificar quais os elementos, mas quantos grupos eu consigo formar. Exemplo 1 aqui, o que eu tenho? Em um clube social, 15 sócios se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho do clube. Determine de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Então, observem que são 15... 15 se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor. Então, quantidade de elementos disponível, que seria o meu N, eu tenho 15. Quantidade de elementos que eu irei agrupar. Quantas vagas são? Os cargos é de diretor e vice-diretor, então o meu P é 2. Se eu escolho o candidato A para presidente e o B o A para diretor e o B para vice-diretor, eu tenho um grupo. Se eu inverto, o B para diretor e o A para vice-diretor é outro grupo. Lembram? Sempre que eu der um cargo, um ofício, que eu associar a uma determinada característica à posição dos elementos, a ordem irá importar. Fica bem claro isso. Beleza. Então, nesse caso, eu vou ter um arranjo de um total de 15 pessoas que eu tenho que agrupar de 2 em 2. Então, de acordo com a definição de arranjo,
o meu n é 15, ou seja, 15 fatorial, dividido por quem? Por n menos p, ou seja, 15 menos 2 fatorial. Agora, desenvolvendo esse fatorial, eu vou ter o seguinte, arranjo de 15 a 2 é igual. Aqui, 15 menos 2 dá quanto, gente? Não dá 13? Dá 13, exatamente. Nós aprendemos lá no fatorial que quando eu tenho um fatorial em cima e um fatorial embaixo, eu verifico quem é o maior e desenvolvo o maior até chegar no menor. E o que é desenvolver um fatorial? É fazer multiplicações sucessivas a partir de um determinado valor até chegar no número 1. Então, aqui, como o maior é 15, eu vou desenvolver o 15 num processo de multiplicação sucessiva e decrescente. Então, eu começo do 15, depois eu vou para o 14, depois eu vou para o 13 e paro aqui. Por que eu paro aqui? Porque embaixo eu tenho um 13 também. Não há necessidade de eu ir até o número 1, porque o fatorial indica que eu tenho que começar do 15 e ir multiplicando até chegar no número 1. Esta é a representação de fatorial. Lembram da aulinha? Só que como eu posso simplificar, então eu paro aqui, porque aqui embaixo eu vou ter um 13 também, como nós já identificamos, 15 tira 2 é 13. Então, eu vou ter um 13 fatorial. Lembrando que você só pode simplificar fatorial com fatorial. Eu não poderia simplificar 13 com 13 fatorial. 13 é 13. 13 fatorial é o resultado da multiplicação de 13 vezes 12 vezes 11 até chegar no número 1. Então, são valores diferentes. Não confundam. Mas como aqui é fatorial e aqui também é fatorial, então eu posso efetuar essa multiplicação. Tranquilo. Então, agora, resta somente multiplicar 15 vezes 14. Então, conclusão, arranjo de 15 a 2 vai ser igual a 15 vezes 14, vai dar aqui 210. 15 vezes só fazer 15 vezes 14. Tem dúvida? Faz a continha. 4 vezes 5, 20. Vão 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando eu tenho 0, 6 e 5, 11. Vai 1, 1 mais 1, 2, 210. Beleza? Pronto, está respondido o exercício. Então, quantos grupos eu consigo, quantas são as possíveis maneiras de se determinar um diretor e um vice-diretor? Usando essas 15 pessoas, nós teremos 210 maneiras diferentes de organizar essa diretoria aqui. Tranquilo? Vamos para outro exemplo? Olha só. Um número de telefone é formado por 8 algarismos distintos. Determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos diferentes que comecem com 2 e terminem com 8. Beleza. Um dos conceitos, o conceito de análise combinatória é estabelecer e determinar a contagem, contar, respeitando critérios previamente estabelecidos. Então, observem que em algumas circunstâncias irá ser apresentada uma problemática e essa problemática estará associada a algumas características, algumas questões que são específicas daquilo que ele quer que você realize. Então, ele especifica algo. E foi o que aconteceu aqui. Ele disse que o número de telefone é formado por 8 algarismos. Tudo bem até aí. Porém, ele quer saber quantos números podem ser formados com algarismos diferentes, ou seja, eu não posso repetir o mesmo algarismo que comece com 2 e termine com 8. Então, você observa que se eu tenho, vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 números, 8 algarismos que eu posso colocar aqui, eu não vou poder trabalhar todos os 8.
Por quê? Porque o exercício colocou uma condição. Ele falou que o primeiro elemento aqui tem que ser o 2 e que o último elemento tem que ser o 8. Então, ele amarrou. Tem que começar com 2 e tem que terminar com 8. Bom, partindo desse princípio, quantos algarismos nós temos no sistema decimal de numeração? O próprio nome já diz, sistema decimal. Sistema de numeração decimal. Se é decimal, decimal vem de 10. Então, eu tenho 10 algarismos no sistema de numeração decimal. Como assim, professor, 10? É só você contar. Começa do 0, 0, 1, 2, 3, 4. Já foram 5. 5, 6, 7, 8, 9. Então, por isso que é sistema de numeração decimal. Então, são 10 algarismos, do 0 ao 9. Beleza. O 10, professor, o 10 não entra? Não entra. Por que que o 10 não entra? Porque o 10 já é uma associação do algarismo 1 com o algarismo 0. Então, ele já é uma combinação dos dois, ok? Então, o sistema de numeração decimal, ele é composto por 10 algarismos. Aí, esses algarismos vão se associando uns aos outros e formam-se outros números, ok? Que podem ser constituídos com algarismos iguais ou diferentes. Tranquilo? Bom, então, como ele quer que os algarismos sejam diferentes, então eu não vou poder mais usar o 2 nem o 8. Então, de um total de 10, vai me restar somente 8 elementos. Então, o meu conjunto, que inicialmente era 10, passa a ser 8. Eu só tenho 8 elementos disponíveis para trabalhar com ele, porque o 2 e o 8 já queimou aqui. E eu tenho que agrupá-los de que forma, gente? De quantas formas diferentes eu vou poder agrupar esses números aqui? Ele quer saber quantos números podemos formar com eles diferentes. Quantas posições me restaram aqui? 3, 6 posições. Então, eu vou ter que agrupá-los de 6 em 6, porque eles poderão trocar de lugar. Esses números aqui podem trocar de lugar. Se eu colocar o 6 aqui ou o 7 aqui, no outro número ele pode estar aqui, já vai ser um número diferente. Se o 7 estiver aqui, ele já vai ser um número diferente. Então, eu vou ter, tenho 8 números disponíveis para agrupá-los de 6 em 6, porque só me restaram 6 posições que podem ser articuladas. Portanto, arranjo de 8 a 6. Como fica isso? 8 fatorial dividido por 8 menos 6 fatorial. Quanto que é 8 menos 6, professor? 8 menos 6 é 2. Então, eu vou ter 2 fatorial aqui. O que eu vou ter que fazer com 8? Eu vou ter que desenvolver o 8 até chegar no 2. Aí eu paro. Então, aqui vai ficar assim, 8 vezes 7... vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, dividido por 2. Aí, como eu tenho 2 em cima e 2 embaixo, simplifico. E agora eu tenho que fazer toda essa multiplicação aqui. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6. 336. 336 vezes 5. Fazendo a continha, porque eu tenho que multiplicar tudo aquilo ali. 5 vezes 6, 30, vão 3. 15 com 3, 18, vai 1. 15 com 1, 16. 1.680. Então, multipliquei por 5. Agora, vezes 4. 1.680, vamos fazer aqui no cantinho, vezes 4. Então, eu vou ter 0, 4 vezes 8, 32, vai 3, 4 vezes 6, 24, com 3, 27, vão 2, 4 vezes 1, 4, e 2, 6. 6.720, e por último, vezes 3. Então, vezes 3, eu vou ter 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21, vai 2, 3 vezes 6, 18, e 2, 20. 20.160. Então, resposta, 20.160 números diferentes, né? Números com algarismos diferentes, tá? Que é o que a gente consegue formar
fazendo essa combinação, começando com 2 e terminando com 8. Tranquilo? Belezinha, gente? Então tá aí, para a gente ter uma ideia de como fazer. Observe que nesse caso aqui, ele impôs uma condição. Então a gente tem que estar esperto para essas condições aí, tá? Cada caso é um caso. Aqui, quantos anagramas, palavras com sentido ou não, de 5 letras distintas, podemos formar com as 8 primeiras letras do nosso alfabeto? Quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte. Você pode dizer, professor, eu já ouvi essa palavra anagrama, mas quando você falou de anagrama, a gente estava estudando permutação. Verdade. A palavra anagrama é muito usada quando a gente usa a regra de permutação. Só que a permutação, ela difere do arranjo. Em que sentido? Quando, observe que eu tenho N, quantidade de elementos do conjunto, P, quantidade de elementos do agrupamento. Quando você tiver uma situação em que a quantidade de elementos do agrupamento for do grupo, a quantidade de elementos do grupo, do conjunto, for igual à quantidade de elementos do agrupamento, ou seja, N igual a P, você tem um caso de permutação, porque o total de elementos do conjunto é o mesmo total de elementos do agrupamento. Aí você faz a permutação simples. Agora, quando você tem uma quantidade de elementos no conjunto e a quantidade de elementos do agrupamento é menor que a quantidade de elementos do conjunto, aí eu tenho um caso de arranjo. Então, essa é a diferença do arranjo e da permutação. Aí você pensa, professor, mas na definição diz que N pode ser menor ou igual a P. Nada impede de, numa permutação, que é quantidade iguais, você usar a fórmula de arranjo. Não tem problema nenhum, porque quando você pegar n menos p, porque é n fatorial dividido por n menos p, quando você pegar n menos p fatorial e sendo n igual a p, essa resposta vai dar zero. E qual é o conceito de zero fatorial? Quando estudamos isso, é um conceito especial, zero fatorial vale 1, e todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, observe que se você usar a fórmula de arranjo ou a de permutação, quando n for igual a p, não vai alterar o seu resultado, beleza? Bom, mas nesse caso, observem que eu tenho que usar as 8 primeiras letras, então o meu conjunto é formado por 8 elementos, onde eu terei que agrupá-los de 5 em 5, porque ele quer anagramas que contenham 5 letras distintas. Então é só fazer um arranjo de 8 a 5. Eu vou ter aqui 8 fatorial dividido por 8 menos 5 fatorial. 8 menos 5 dá 3, então eu vou ter 8, 5, eu vou desenvolver o 8 até chegar no 3, para aqui, dividido por 3, porque 8 menos 5 é 3. E aí, simplifico 3 com 3 e efetuo essas multiplicações aqui, né? Que nós já fizemos anteriormente. 56, 336, 1680, 1680 vezes 4, deu 6.000, 1680 vezes 4, deu 6.720. Então, 6.720. Essa é a resposta da quantidade de anagramas que a gente consegue formar. Beleza? É só fazer a continha de multiplicação aí. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, agora que a gente já está preparado com essa ideia de que é um arranjo, né? Eu vou passar aqui Fica esse exercício aqui para vocês treinarem, tá? A gente vai entrar agora nos exercícios mesmo, né? Em uma urna de sorteio existem 10 bolas numeradas de 0 a 9. Determine o número de possibilidades existente num sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 4 algarismos. Eu vou só iniciá-los aqui. Então, se eu tenho 10 bolas
certo? De 0 a 9. Ele quer saber quantas eu consigo fazer, o número de possibilidades existentes num sorteio cujo prêmio é formado por uma sequência de 4 algarismos. Ou seja, eu vou ter que sortear 4. Eu tenho 10, meu N, e tenho que agrupá-los de 4 em 4. Então, é só fazer arranjo de 10 a 4. Então, desenvolve isso daqui, fica aí como treino para vocês. Beleza? Vamos para os exercícios aí das bancas, né? O que nós temos aqui? Primeiro, banca CESP, né? Quando fala em CESP, a gente já treme e tal. Nem sempre, gente. Às vezes, a CESP também traz alguns exercícios bem maneiro. Isso aqui, CGS Ceará, esse ano, 2019. Em determinado órgão, 7 servidores foram designados para implantar novo programa de atendimento ao público. Um desses servidores será o coordenador, o outro será o subcoordenador, e os demais serão agentes operacionais. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de distribuir esses 7 servidores nessas funções é igual a... Esse exercício aqui derrubou algumas pessoas por conta de um cuidado na hora de interpretar o exercício. Observem que ele estabeleceu 2 cargos. Um cargo para coordenador, né? Um desses será o coordenador e o outro será o subcoordenador. Então, eu tenho 2 cargos. Beleza. E eu tenho 7 pessoas para distribuí-las entre 2 cargos. Ah, professor, e a outra função? O que ele falou? Que os demais são agentes operacionais. Os demais não tem uma função atribuída. Então, se nós invertermos a ordem deles, não vai formar um grupo diferente. A partir do momento que sobraram 5, esses 5 constituem um grupo só. Não importa quem vem primeiro, segundo ou terceiro, porque todos são agentes. É a mesma função. Eu só distingo uma posição da outra quando eu atribuo um cargo diferente. Então, no caso de coordenador e subcoordenador, é uma situação diferente. Então, se eu pegar a pessoa A e colocar como coordenadora, a pessoa B como subcoordenadora, aí C, D, E, F, G vai formar um grupo só. E aí eu tenho um grupo onde A é coordenador e B é subcoordenador. Se eu inverto B coordenador e A subcoordenador, já é um grupo diferente. Mas os outros continuam sendo agentes, não se muda ali. Tá ligado nisso, galera? Então, o meu foco não é nos agentes operacionais, mas simplesmente nessas 2 funções. Então, eu tenho aí um conjunto de 7 possibilidades, porque são 7 servidores, onde eu tenho que agrupá-los de 2 em 2. Então, eu tenho nada mais, nada menos do que um arranjo de 7 a 2. Portanto, 7 sobre 7 menos 2. 7 tira 2. É 5, então eu vou desenvolver o de cima até chegar no 5. Dividido por 5 aqui, simplifico 5 com 5, 7 vezes 6, 42, resposta letra B. A pessoa que não se atentar para isso, vai pegar esse 42 e vai multiplicar por 5, que são os agentes operacionais aqui, que é o que restou. Já usei 2, vai sobrar 5. E aí vai pegar isso aqui e vai multiplicar por 5. E quando você pega 42 e multiplica por 5, gente, você já vai encontrar outro valor. Ou se você desenvolver esse 5 fatorial, vai dar 120. Se você pegar esse cara vezes 42, vai dar 5.040. Olha só, tem essa resposta aqui. Então, a banca, ela pensa de várias formas, até na forma errada, que você pode ser induzido quando má interpretada a questão, e ele já predetermina, ó, se o cara for por esse caminho, ele vai encontrar esse valor, eu vou colocar essa alternativa aqui, olha aqui, ó, 5.040. Então, o concurseiro que pensou aqui, eu tenho que multiplicar por 120 porque esses agentes operacionais vai sobrar 5 vagas, eles podem se alternar. Só que, cara, eles se alternando não formam grupo diferente.
Então, eu não posso pensar assim. Aí, a pessoa que pensou assim, encontrou 120 e, ao multiplicar por 42, encontra 5.040, quando, na verdade, é só 42, porque os demais não serão grupos diferentes. Beleza, gente? Então, isso aqui são, digamos assim, jeitos da CESP, né? A gente tem que tomar cuidado quando se trata de exercício da CESP, porque a compreensão textual ela é imprescindível aqui e ela vem geralmente carregada de uma certa complexidade. Banco IBAD 2019, olha o que eu tenho aqui, ó. Se uma determinada senha de site da internet é formada por 6 letras minúsculas distintas do nosso alfabeto de 26 letras, a quantidade de senhas possíveis para este site iniciadas por CB é... Veja bem, gente, tem alguma condição, tem alguma característica que tem que ser observada na constituição dessa senha? Sim. Ela é constituída... A senha é constituída de 6 letras. Eu posso usar qualquer uma das 26 letras do nosso alfabeto. Então, eu tenho 26 letras disponíveis. Vou formar senha de 6. Só que o exercício colocou uma observação. Ele quer saber quantas senhas ele consegue formar iniciadas por CB. De uma certa forma, ele já determinou, a primeira letra tem que ser C, a segunda tem que ser B. Como tem que ser letras distintas, então eu não posso mais repetir o C e nem posso repetir o B. Se eu começo com C e com B e tem que ter 6 letras, então quantas opções de mudança me restam? Somente 4, porque de 6, 2 já estão sendo aplicadas e são fixas. Então, eu só vou poder alternar aqui. Bom, uma coisa que ocorreu no aluno que não prestou atenção foi considerar que ele teria 26 opções aqui. E ele não tem mais 26 opções. Por quê? Porque ele falou que as letras têm que ser distintas. Então, a partir do momento que já usou a letra C e a letra B, elas não poderão ser mais usadas. Então, de 26, eu tenho à minha disposição agora só 24. E eu vou ter que agrupá-las de quanto? De 6? Não, de 4. Então, num agrupamento de 4, eu posso alterná-las de lugar. Um agrupamento de 24 possibilidades, de 4 em 4. Tranquilo? Aí é só fazer arranjo de 24 a 4, que vai ficar 24 fatorial dividido por 24 menos 4. E aí você já sabe como fazer daqui para frente. 24 menos 4 é 20, desenvolve o 24 até chegar no 20, simplifica 20 com 20 e efetua a multiplicação de 24 vezes 23, vezes 22, vezes 21. Já que o 20 eu simplifiquei, porque aqui embaixo vai dar 20, certo? Então, fazendo essa multiplicação, vai dar aí 255.024 senhas, ok? É só você fazer esse cálculo, você vai chegar nesse valor aqui, resposta letra A. Beleza? Tranquilo? Aí deixa a continha aí para vocês fazerem em casa aí. Beleza, gente? Vamos para um outro aqui, ó. Banca IADES 2019, uma obra é composta por 3 ambientes. O projeto prevê que as paredes de cada um desses ambientes deverão ser pintadas em uma cor diferente das paredes dos demais. Sabendo que estão disponíveis 5 cores diferentes de tinta, de quantas maneiras diferentes o projeto poderá ser executado? Para entendê-lo, eu tenho 3 ambientes. Uma sala, um quarto e um banheiro. 3 ambientes, sala, quarto e banheiro. Cada ambiente vai ser pintado de uma cor diferente, mas cada ambiente usa-se a mesma cor, não é que todas as paredes daquele ambiente serão de uma cor só. Professor, isso não fala no exercício, também não fala que não. Né? Então, a gente entende que é ambiente, o ambiente envolve todas as paredes dele. Então, essa é uma ideia. Tá? Pode haver controvérsia? Pode, mas assim...
pelo sim e pelo não, a gente vai pela definição. Eu estou aqui num ambiente. Esse ambiente que eu estou, ele é constituído de um teto, de um piso e de 4 paredes que me rodeiam, ok? Então, é isso que a gente entende por ambiente. Então, a sala é um ambiente, portanto, deverá ser pintado tudo de uma cor só. O quarto, outro banheiro, outro ambiente, e o banheiro, outro ambiente, beleza? Bom, então eu preciso escolher 3 cores de tinta, de um total de 5. Então, qual é a combinação? Se eu colocar o quarto azul, a sala amarela e o banheiro vermelho, é uma forma de eu apresentar o projeto. Agora, se eu mudar amarelo na sala, vermelho no quarto e azul no banheiro, já é outra forma de apresentar o projeto, porque as cores já estão diferentes. Então, mudando a cor dos ambientes, eu estou, mesmo que eu utilize os mesmos tipos de cores, mas em ambientes diferentes, eu vou ter um projeto diferente. Então, a ordem importa. Portanto, eu tenho de um total de 5, ter que escolher 3. Então, é 5 dividido por 5 menos 3. Aí eu vou ter aqui 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 2, simplifico 2 com 2, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60 formas diferentes de apresentar esse projeto. Beleza? Tranquilinho? Galera, vocês veem que depois que a gente entende o conceito de arranjo e toda essa partitura de como fazer, a coisa começa a ficar mais simples. Olha só esse outro IAD de 2018. O CAL de Rondônia possui 3 comissões: comissão de atos administrativos, comissão de ensino e comissão de ética. Cada uma possui um coordenador e 2 membros. Com base nessas informações, suponha que a presidente do conselho, diretor do CAL, precise escolher entre os 6 conselheiros os 3 coordenadores das referidas comissões. Sabendo que um conselheiro só pode coordenar uma comissão, de quantas maneiras distintas ela pode fazer essa escolha. Existem alguns distratores aqui dessa questão, porque no início ele fala que cada uma dessas comissões possui um coordenador e 2 membros. Isso é uma forma de querer te distrair, mas cada comissão tem um coordenador. Então, eu tenho 3 coordenadores. Ele falou que, sendo um coordenador, não pode ser de mais de uma comissão. Então, uma vez escolhido um coordenador para uma comissão, ele não pode ser mais usado. Então, eu tenho um total de 6 conselheiros que têm que serem organizados de 3 em 3, porque são 3 comissões. Então, eu tenho 6 dividido por 6 menos 3. Então, eu vou ter aqui 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3, que simplificando 3 com 3, eu vou ter 30 vezes 4, 120. Portanto, resposta letra E. Ela tem 120 maneiras distintas de fazer essa escolha. Beleza? Tranquilo, galera? Você vê que às vezes um texto grande acaba nos atrapalhando, mas depois que você vai pegando a manha de como fazer, de como interpretar, é simples, tá? E desde 2018, a senha de determinado computador é um número de 4 algarismos distintos, formado por elementos de um conjunto, 1, 2, 4, 5, 8, 9. Nesse caso, o número de senhas diferentes possíveis é igual a. Então, observem o seguinte, cara. Eu sei que estou diante de um caso de arranjo. Por quê? Porque eu estou constituindo uma senha, onde eu, alterando de lugar a combinação dos números, os algarismos representados dessa senha, eu tenho uma senha diferente. Se eu tenho uma senha 2, 1, 4, 5, é uma senha, começando com 2, terminando com 5. Se eu tiver uma senha 5, 1, 4, 2, já é outra senha, porque agora eu inicio com 5. Então, alterando a ordem, eu tenho uma senha diferente. Então, como é um sistema de agrupamento ordenado, é um caso de arranjo. Então, no arranjo, o que eu preciso saber? Quantos elementos eu tenho à disposição no meu conjunto, no caso aqui, 6 elementos, e preciso saber de que forma que eu vou agrupá-los. Como a senha
deverá ser composta por 4 algarismos, então eu deverei agrupá-los de 4 em 4. Tá? Então, a quantidade de senhas que eu vou conseguir produzir aqui vai ser 6 fatorial dividido por 6 menos 4 fatorial. Então, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 2, porque 6 menos 4 dá 2. Simplifico 2 com 2, eu tenho 30, 120, 240. 120 vezes 3, não é vezes 2. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Portanto, aqui, letra B, 360 formas diferentes. Tranquilinho? O desenvolvimento aqui é de boa, gente. Assim, treina porque, obviamente, quanto mais rápido, mais ágil você for aqui, melhor. Então, tem que saber muito bem multiplicação. Você tem que ter muita agilidade nisso. Dificilmente você vai ter uma situação de divisão, não vai ter. Porque toda vez você vai desenvolver e vai simplificar. Então, é só multiplicar mesmo, você não precisa dividir. Tá? No caso de arranjo, você não precisa dividir. Tá? Só no estudo de combinação que nós vamos ter divisão. Mas no caso de arranjo, é só multiplicação. É bem prático aqui. Tranquilo? Belezinha, gente? Então tá aí. Agora é só treinar, treinar e treinar aí para ser bem ágil nessa questão. Tranquilo, gente? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, um grande abraço para vocês, é um prazer ter estado aqui com vocês, firme, força, fé, não desista, a caminhada é difícil, mas é possível porque Deus está contigo. E é na confiança desse mesmo Deus que nós marcamos nosso próximo encontro, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu quero apresentar essa playlist de 100 vídeos completos focados no concurso da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Oeste da Bahia, que a LAC Concurso está disponibilizando para vocês. Depois da minha fala, vocês vão ter a aula aí normalmente completa para que vocês estudem de uma forma com qualidade, com presteza. A gente faz essa ação aí para ajudar os alunos, né? E eu quero fazer um convite. Olha só. Professor, estou assistindo as playlists, está bacana, está 10, está tranquilo, mas, professor, eu quero material de apoio. Professor, eu quero o restante do curso. Aqui tem 100 vídeos no YouTube, mas são mais de 100 vídeos este nosso curso. E eu faço um convite para vocês, até para vocês ajudarem o nosso site. Vocês podem estar estudando via o nosso site lá, concurso. A inscrição está o link da inscrição está na descrição desse vídeo, contribuindo com um valor simbólico de R$ 99,90. R$ 99,90 você vai ter este curso completo, mais de 100 aulas, mais um material de apoio e, além disso, você vai ter direito a uma metodologia vencedora, que é o nosso Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o painel do aluno. Ali você vai ter uma meta de estudos diária, a gente vai organizar, nós vamos priorizar os seus estudos com base na grade. Você vai estudar em regime de metas. Você vai ter o painel do aluno, você vai ter toda a estrutura do site por apenas R$ 99,90. E, claro, você vai contribuir com esse nosso grande projeto social que nós desenvolvemos aqui no YouTube. Tudo bem? Bacana? Então, excelente aula. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.